Amanhã, dia 9 de setembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da ação penal ordinária 2668, que investiga a acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa, entre outros crimes. Esse julgamento ele será retomado com os votos dos ministros, lógico, começando pelo ministro relator, que é o Alexandre de Moraes. Ele vai proferir primeiro, né, o seu voto e depois cada um dos ministros vão ter a oportunidade de apresentar suas manifestações. No entanto, as sustentações orais, a segunda parte das sustentações orais das defesas ocorreu na última sessão. Naquela sessão, né, extraordinária, as defesas dos réus Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e também o Walter Souza Braga Neto apresentaram seus argumentos defensivos. Em resumo, as defesas questionaram, primeiro, a questão relacionada à validade das provas, mas também a imparcialidade do processo e a própria materialidade dos crimes. Todas as defesas buscavam a absolvição de seus clientes, fora as questões preliminares, jurídicas, que a gente tratou anteriormente. Os argumentos da defesa do Augusto Heleno, diga-se de passagem, para mim, uma das melhores sustentações orais que tivemos nesse julgamento até então, ela focou em três grandes pontos. O primeiro, a nulidade do procedimento e das provas, principalmente devido ao grande volume de dados. Mais de 70 terabytes disponibilizados de forma desorganizada, de forma tardia, há pouco tempo antes das alegações finais. O segundo ponto, a própria violação do sistema acusatório, já que o ministro relator agiu, diga-se de passagem, segundo o advogado, como um juiz inquisidor, né? Inclusive apontando um critério estatístico sobre isso, que foi o número de perguntas que ele fez. Né? Regra geral, o juiz ele deve ter uma postura de espectador, né? E aí ele pede a absolvição do general, refutando as acusações e apresentando depoimentos que afirmam que o general teria se afastado, inclusive, do governo, que o GSI permaneceu apolítico e que o próprio delator, Mauro Cid, disse que nunca teria visto o Heleno participar de qualquer plano ou de qualquer iniciativa relacionada ao golpe. Depois da defesa do general, partiram para os argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente, ela também se baseou em três grandes pilares, assim como a do general Heleno. O primeiro deles foi, e basicamente todas as defesas bateram nisso, a questão do cerceamento de defesa, alegando que houve um acesso limitado, que houve um acesso tardio a uma quantidade, aspas, industrial de documentos. O segundo tratou dos vícios relacionados à delação premiada do Mauro Cid, né, questionando a própria credibilidade do delator, afirmando que ele teria sido induzido a confirmar a narrativa da acusação, inclusive mudando seu posicionamento várias vezes durante o processo. E o terceiro ponto, o próprio mérito da acusação, argumentando que Bolsonaro, inclusive, determinou que se realizasse, que se empreendesse a transição do governo ainda em dezembro, e que os crimes de golpe de Estado, ainda, né, se eventualmente fossem incidentes naquele caso, eles exigem violência, o que para a defesa não se aplicaria principalmente em uma live ou em eventuais reuniões. Por fim, nós temos também os argumentos da defesa do Dr. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Né? A defesa do general Paulo Sérgio, ela focou principalmente na suposta inocência manifesta dele, destacando que o delator e a principal testemunha, né, todos eles bateram muito na questão do Mauro Cid, afirmaram que o general atuou para demover o presidente de caminhar por qualquer medida de exceção. A defesa ela também refutou as acusações, explicando que sua fala, a fala do general sobre a Comissão de Transparência Eleitoral, foi um desabafo e apresentando provas de que o relatório sobre as urnas eletrônicas, esse relatório foi entregue antes do prazo final, demonstrando, por conta disso e pleiteando com isso, né, a absolvição do general. Ainda tivemos os argumentos de defesa do Walter Souza Braga Neto. E aqui a defesa do general Braga Neto também, como todas as outras, buscou e pleiteou a sua absolvição. O advogado do Braga Neto, ele alegou que houve cerceamento de defesa, que houve vícios na delação do Mauro Cid, afirmando que o delator estava preso, coagido e pressionado, e que a acusação se baseia em uma delação mentirosa. A defesa também refutou a própria participação de Braga Neto, por exemplo, nos atos de 8 de janeiro, apresentando provas
que ele estaria no Rio de Janeiro naquela data e que, portanto, ele não poderia estar, né, em dois lugares ao mesmo tempo e não teria participado de forma alguma desse empreendimento supostamente golpista. Então, amanhã nós temos a segunda parte, né, do julgamento, com a apresentação das manifestações, com a apresentação dos votos de cada um dos ministros. Esse julgamento deverá ocorrer durante toda a manhã e toda a tarde, e nós estaremos observando e trazendo essas informações para vocês.